do Parlamento, que vão então analisar alguns temas da semana. Falo-vos então do Dr. Alfredo Magomiça e também de Silvério Rongoana. Infelizmente não teremos aqui representado o deputado da Frelimo por razões alheias à nossa vontade, portanto não teremos então o convidado da Frelimo. Hoje vamos analisar três temas. Vamos começar por esta compra de aeronave versus a crise económica que o país enfrenta neste preciso momento. Eu vou começar então com o Dr. Alfredo Magomiça. O Governo adquiriu recentemente uma aeronave no valor de 10 milhões de meticais, qualquer coisa como, aliás, de 10 milhões de dólares, obrigada, qualquer coisa como 560 milhões de meticais. Esta aquisição, portanto, teve aval do Ministério dos Transportes e Comunicações, que alegou que a LAM, que é a Companhia de Bandeira Nacional, apresentou uma proposta de negócio apetecível, viável, para a aquisição desta aeronave. Como é que olha para esta aquisição, tendo em conta a crise económica que o país vive atualmente? Muito obrigado, boa noite. Meus cumprimentos para os moçambicanos através das câmaras deles da STV, cumprimentos também ao mundo, cumprimentos a si, ao meu colega do painel. Dizer mais uma vez, dar graças a Deus pela vida, por toda a proteção e capacitação que tem feito a minha vida. Bom, em relação à questão que coloca, na verdade é uma questão que para qualquer moçambicano cria em algum momento uma crispação na forma como temos que pensar. Se for verdade, anyway, de todas as formas, seja ou não adquirido o avião para o governo ou para o Presidente da República, ok? Este contrasta com a mensagem que se pretende comunicar para a sociedade. Se nos lembrarmos, esta notícia da compra da avioneta ou do avião de luxo para o governo, para quem seja, vem à tona quase 2 semanas depois, uma semana depois do Presidente da República ter apelado para que os outros órgãos de soberania, como a Assembleia da República, os tribunais, pudessem, apesar dos direitos que lhes cabem, pudessem refletir para poupar os recursos e, por via disso, minimizar os gastos do Estado e no sentido de ver as outras áreas sociais. Por outro lado, há um discurso que tem sido propalado a vários níveis, desde o central, provincial, distrital, no sentido de haver retenção ou poupar os poucos recursos que o Estado tem. Se nos lembrarmos também, na mesma semana, há mais ou menos 2 semanas também, saiu uma notícia segundo a qual havia sido comprado carros luxuosos para as mesmas pessoas. Portanto, isso revela um antagonismo total daquilo que se pretende fazer e daquilo que está a fazer. Aliás, daquilo que se fala e daquilo que se pretende fazer. Dizia um senhor um dia, de um tal padre, que dizia em pleno culto, que apesar da homilia, dizia aos seus crentes: olha, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Portanto, de forma alguma, a mensagem fica diluída. De tal forma que não tem aqui, o governo não tem moral, nem tem cara para aparecer a dizer que o país está em crise, porque não faz sentido uma contradição tão grande como essa, um governo tão dispendioso, um governo que ostenta luxo num país em que as pessoas não conseguem, quer dizer, ir ao hospital, não consegue ter um paracetamol. Os professores não são pagos as horas extras. Não há autocarros para transportar a maioria dos cidadãos. Não há transporte privado para... Quer dizer, tudo isso é uma contradição total, tal que eu acho que, diria eu que deve haver aqui, o governo deve estar possesso de um espírito maligno qualquer que lhe tire da seriedade, tal que já não pensa mais no povo, mas pensa em realizações, pensa em luxúrias,
roubando o próprio povo. De tal forma que isso é vergonhoso num país como este, fazer-se coisas como essas. É uma vergonha. Exato. E esse discurso perde de forma alguma o seu eco e muito menos a aceitação dentro de todas as camadas da sociedade moçambicana. Exato. Silveira Rongoande, Magomisse disse aqui há pouco tempo que o próprio Presidente da República tem vindo a incentivar esta contenção de despesas no aparelho do Estado, esta racionalização de despesas no Estado, mas entretanto, nós temos acompanhado aquisições e más aquisições por parte do Governo de viaturas de luxo, de regalias. Mais recentemente, precisamente há 2 semanas, o Estado adquiriu esta aeronave de 10 milhões de meticais. Como é que olha para estas duas vertentes? Por um lado, um discurso que diz que é preciso fazer-se a racionalização das despesas face a esta crise económica e, por um lado, temos visto então estas aquisições luxuosas, digamos assim. Como é que olha para a crise económica versus estas aquisições? Bom, começaria também por cumprimentar os telespectadores, os colegas do painel. Boa noite. Bom, eu preciso lembrar, primeiro, o Presidente da República é chefe do governo. Portanto, na sua qualidade de chefe do governo, não há nada que acontece, que é feito pelo governo sem que tenha conhecimento e tenha aprovado, porque ele é que é o chefe do governo. Portanto, esses escândalos todos que estão a ser referidos também é parte. Portanto, não tinham como não fazer parte destas decisões, porque ele é que é o chefe do governo. Portanto, para dizer que efetivamente tem sido um grande problema como Moçambique está a lidar com a crise, porque há esta necessidade de transmitir à sociedade uma mensagem de cotização, de poupança, de frugalidade, mas, por outro lado, existem hábitos arraigados no governo, existem vícios que já estão muito enraizados profundamente nas pessoas, sobretudo naqueles que fazem estas aquisições. Existem hábitos, existem rotinas, e isto é problemático, não é? Porque como que as pessoas podem começar uma vida nova quando estão cheios destes hábitos, vícios, rotinas, que iam no sentido de um estado dispendioso. Portanto, este é o primeiro aspecto que é preciso ter em conta, que é hábitos versus crise. Não é? Mas, por outro lado, também é preciso lembrar que o Estado moçambicano não é apenas pela crise que isto está a tornar-se problema, torna-se também um problema, porque quanto mais tempo vamos vivendo, vamos arrastando, o número de antigos dirigentes vai aumentando, o número de pessoas que passaram pelas instituições de soberania, que já sabem o que lá se ganha, os direitos que lá se tem, vai aumentando. Mas ainda temos um outro ponto que acho que é essencial, é que nós estamos a viver efetivamente numa era digital, numa era de comunicação e informação. Há de perceber que estes escândalos que estamos a viver hoje, se calhar já existiam há muito tempo, mas como a informação era deficitária, não tínhamos conhecimento, não tomávamos conhecimento dessas aquisições, nem sequer da vida daqueles que nos governam. Portanto, penso que é preciso também o governo e a sociedade moçambicana aprender a lidar com estas tecnologias de informação e percebermos e sabermos e tirarmos lições o que significa uma sociedade de informação.
Porque uma sociedade de informação como esta que estamos a viver, significa que já não há nada que é segredo, já não há nada que é escondido, já não há como as coisas não virem à tona, porque repare que nós temos tomado conhecimento destas realidades pela televisão, é verdade, mas também e sobretudo através das redes sociais, que um simples servente de uma instituição, se vais comprar um Mercedes, ele vê o Mercedes, tira foto e todo mundo passa a tomar conhecimento. Alguém que está na UGEA e, por exemplo, está descontente na divisão do bolo, ele tira foto, está a postar e toda a gente fica a saber. Portanto, significa que se nós queremos viver numa sociedade de informação como esta em que vivemos, temos que mudar as nossas atitudes. Mas para mudarmos as nossas atitudes, temos que tomar consciência de que as coisas mudaram, estamos numa outra época. E é preciso ainda acrescentar que, devido a esta sociedade de informação, a esses meios tecnológicos, mas também é preciso dizer isto, nós não podemos ter programas de educação das pessoas, de formação, e depois não tirarmos consequências, porque se educas um filho, se o seu filho está a crescer, você também como pai tem de começar a se habituar que tens um filho que já cresceu, que já acompanha as coisas. Portanto, a adaptação não deve ser só do filho que vai se adaptando à sua idade, mas também dos próprios pais, a adaptação desse filho, para dizer que o próprio governo tem de perceber que esta profusão das universidades, da formação, portanto, tornou as pessoas com altos níveis de cidadania, com um desejo muito grande de participação e com um conhecimento, interesse pela coisa pública. Então, significa que é preciso tomar isto tudo a sério, é preciso mudar a forma como se lida, porque, eu vou dar exemplo, quando se falou desta questão da aeronave, que vai, por exemplo, saiu para o fundo de transporte, é para transportar e vai fazer também votos executivos. Altas individualidades. As pessoas depois tornam a perguntar, quem são essas altas individualidades? São executivos. E não só isto, é que este avião, depois de ser visto, a quem é que efetivamente transporta. Portanto, aquelas mentiras que antes funcionavam, nós temos que ter consciência que hoje não funciona. É preciso colocar os assuntos em prantos limpos. Exato, mas aqui o ministro Mesquita alegou, justificou esta aquisição com base nesta deficiência no transporte executivo no país, ou seja, a LAM não tinha um serviço de transporte executivo, pessoas com poderes de aquisição podem alugar esta aeronave, e também disse que a própria Presidência da República seria um cliente deste mesmo serviço, ou seja, a aeronave estaria então à disposição do Presidente da República, Filipe Inhusse. Como é que olha? Alugar uma aeronave custa muito dinheiro. Não, mas é preciso lembrar que estamos numa sociedade de informação. Se calhar o Sr. Ministro esqueceu-se de uma coisa muito simples, é que o Sr. Presidente da República, quando tomou posse, um dos atos que ainda temos na memória é que viajou num voo comercial. Portanto, querendo transmitir com isso uma imagem de frugalidade, de austeridade, de fuga exatamente aos voos executivos. Ora, se não passaram nem 2 anos e já está a comprar os aviões, afinal, na hora este queria andar nos voos comerciais. Portanto, penso que o grande problema é que nós não estamos a saber lidar com uma sociedade de informação, não estamos a saber lidar com uma sociedade cuja memória é mais dilatada, porque há de perceber que antes desta sociedade de informação podia cometer um ato, podia fazer uma afirmação, mas diluía-se
digamos, na bruma do tempo. Ora, hoje, essas afirmações são gravadas e a pessoa pode ser posta diante dos seus pronunciamentos, pode se mostrar a imagem. Portanto, penso que o Sr. Ministro foi muito infeliz ao dizer isto. Devia haver a capacidade de se assumir que é um avião para a presidência da República, e simplesmente isso, porque se o Estado compra um avião, depois vai alugar a uma outra instituição, ninguém vai perceber de que é que nós estamos a falar. Portanto, o melhor é aceitarmos, ser transparente, discutirmos as coisas, colocar as coisas em pratos limpos e, sobretudo, abraçarmos a igualdade. As pessoas já não suportam mais dirigentes que vivem no luxo, que vivem cheios de regalias e benefícios, enquanto o povo está, digamos, no sofrimento. A minguar-se, exato. Alfredo Magomice, esta aquisição desta aeronave chega numa altura em que a LAM tem graves problemas de gestão. Acha que saberá gerir esta aeronave, que fará voos executivos, segundo o Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita? Bom, esse talvez pudesse ser um prognóstico um pouco mais difícil, dizer que saberá gerir ou não. Mas se olharmos para o historial daquilo que tem sido a gestão dos meios aéreos que o país dispõe pela empresa, como se diz, de bandeira nacional, tudo indica que não, porque a LAM não passam 10 anos que adquiriu acho que mais de 3 ou 4 aeronaves, os vulgos Embraers, mas que até agora a gestão tem sido deficiente de tal forma que há um adiamento quase de horas, até de dias de voos em determinadas rotas. Mas antes eu gostaria de voltar para falar sobre esta aquisição que, em algum momento, revela, no entender de mim e de muitos moçambicanos, um governo que, na verdade, não está interessado para servir os moçambicanos. Do que se sabe, nos últimos anos do mandato do presidente Guebuza, parece também que foi feita a aquisição de aeronaves ou de aeronaves. Não me lembro bem se foram 2 ou 1, mas o que se sabe é que o presidente Guebuza, nos últimos anos do seu mandato, já viajava em aeronave particular, e tudo quando se dizia que era a aeronave da presidência. Ora, se isso foi feito, qual é a razão, ou onde está aquela aeronave? Qual é a razão de, mais uma vez, em menos de 4 anos do mandato do novo chefe do Estado, voltar a adquirir mais uma aeronave? Onde está a outra e qual é a razão de adquirir esta? Portanto, pode-se ver aqui que, na verdade, o sistema político moçambicano demonstra com clareza, com franqueza, a falta de valores para servir uma sociedade tão carente que precisa como a de Moçambique. Por outro lado, as situações que os moçambicanos estamos a viver, o governo apenas quando fala isso está, diríamos, a pejorar, a gozar conosco, porque isso não faz sentido para um governo são, para um governo que representa um povo tão carente como este. Ir a uma sala de aula não encontrar carteiras, ir a um hospital não encontrar medicamento, ter funcionários públicos que não têm, aliás, que não têm 13º, depois faz uma aquisição dessas, num momento como esse. Portanto, no mínimo, isto revela um governo desfasado daquilo que são as suas tarefas. Exato. Por outro lado, permita que diga, mais uma vez, que a questão de gestão das aeronaves não é só na LAM, mesmo no próprio Estado, quantos carros estão obsoletos, quantos carros estão avariados, se for para a TPM, quantos carros que podiam ser recuperados, mas estão parados porque falta uma ou outra peça. Portanto, nós temos um governo que cria empresas, que essas empresas não têm técnicos, queira mecânicos ou então economistas que possam permitir, ou administradores que permitam uma boa gestão e transparente dos tais recursos, de maneiras que o problema não é da aquisição, é da maneira como os meios são tratados dentro do país. E há sérias dúvidas de que a aeronave seja da LAM, porque não quero crer aqui, acreditar que aquela avioneta ou o aparelho seja
no hangar da LAM, não é verdade. Dizer que estará no hangar guarnecido pelas forças de defesa e segurança, porque se o presidente for a viajar, for a usar, dificilmente outros cidadãos que não são do gabarito ou do nível deste poderão fazer. De tal forma que, não sei se o ministro Mesquita sentou e refletiu bem para fazer isso. É verdade que estamos habituados às suas falácias, mas eu acho que cada vez mais vai se enterrando naquilo que faz e fala, né, para o país. Exato. E tendo em conta que este Fundo de Desenvolvimento de Transportes e Comunicações é uma entidade pública que também apoia outras áreas, como a Marinha, aeroportos, bem como atua também na área dos transportes públicos, digo terrestres, como é que olha para esta aquisição desta aeronave de 10 milhões de dólares num país onde há graves problemas de transporte público? Nós temos visto na cidade de Maputo e Matola e em outras paradas ao longo do país que as pessoas são transportadas de uma forma muito desumana. Exatamente, e nós temos então visto estas duas situações. Afinal de contas, quais são as prioridades atuais? Não, as prioridades, pela forma como este governo faz, estão claras. As prioridades é servir, primeiro, servir o governo. Segundo, servir o governo. Terceiro, servir o governo. Quarto, servir o governo. Porque não faz sentido um governo querer servir o povo. Olha, há pouco tempo o mesmo ministro saiu há pouco a dar publicidades de automotoras, para que me parece que se fala são da terceira ou da quarta mão. E se for a ver a situação em que vive a maioria dos cidadãos, na chuva da semana passada, não é, que inundou a cidade de Maputo, as pessoas tiveram que passar noite nas varandas dos prédios aqui na cidade de Maputo. As pessoas tiveram que passar noite nas paragens, porque os tais vulgos mais novos não podiam circular. Mas, em contrapartida, aparece um governo a fazer uma aquisição luxuosa como essa. Porque quantos autocarros podiam ser adquiridos? Aliás, não falamos disso. Quantos caminhões podiam ser adquiridos como mais novos para facilitar os cidadãos? Quer dizer, isto é um insulto autêntico à sociedade moçambicana. Portanto, estamos aqui a lidar com um grupo de pessoas que representa ou que se faz passar pelo governo, mas que é um grupo de pessoas que já perdeu a vergonha, perdeu o senso humano de que é servir aos outros. Exato. Isto, sinceramente, qualquer um não pode pensar e achar que cabe na cabeça de um cidadão que vê os outros moçambicanos como cidadão, porque uma questão dessas, no mínimo, revela um desfazamento total daquilo que é um servidor e daquilo que se pensa ser aos cidadãos. Uma vergonha. Então, Dr. Rongoane, apelos por todos os lados, apelos que fazem com que o governo, a sociedade civil e outras entidades tenham em mente, sejam conscientes de que Moçambique está numa crise financeira e que é preciso então que hajam medidas sérias para fazer face a esta situação. Recentemente o Fundo Monetário Internacional previu então que Moçambique não vai crescer, portanto, como o esperado em 2018, e isto vai complicar ainda mais a vida dos moçambicanos. Falámos então recentemente do governador do Banco Central, que disse que se avizinham tempos difíceis para o país. Com estes apelos todos, como é que analisa, por um lado, haver estes apelos todos e, por um lado, estarmos a assistir a estas aquisições que vão certamente pesar para o bolso dos mais pobres? Bom, eu penso que há várias coisas que têm que ser feitas. Uma delas é que nós temos que discutir seriamente a questão da pirâmide no Estado, porque, como dizia Marx, tristemente, não há Estado que não concede privilégios aos governantes. Portanto, é assim em todo o mundo, vai ser assim em Moçambique, vai ser assim em qualquer país. O que é importante é que esses privilégios e benefícios sejam regulados. Então, se houvesse a discussão franca e aberta
de uma pirâmide, ficaríamos a saber o que é que compete a este ou aquele governante. Este é o primeiro ponto. Portanto, se a pessoa atinge este posto, quanto é que devia ganhar, quais são os benefícios que lhe assistem, que tipo de transporte vai se beneficiar. Eu acho que isso seria, e é importantíssimo que esta pirâmide seja aprovada, porque nós não podemos continuar nesta situação de ontem era aquela instituição, amanhã que todos os dias acordamos sobressaltados com aquisições disto e daquilo. O segundo aspecto que acho que seria importante é, de fato, a criação do Conselho Nacional de Finanças Públicas, para que não seja apenas o governo a decidir e a usar o dinheiro como bem entende. Tinha que haver este Conselho Nacional de Finanças Públicas, em que estaria a Assembleia da República, estaria a sociedade civil, estariam outras personalidades que podiam ajudar a refrear os apetites de posse, da ganância e da ambição, porque há de perceber que, como a nossa educação foi feita num contexto marxista, se calhar não se percebeu muito que, de fato, os homens são ambiciosos. E, portanto, ficamos naquele catecismo de que é para servir o outro, é um sacrifício. Há de perceber que até hoje, quando alguém nomeado um cargo, já ser sacrificado. Nós temos que assumir de uma vez por todas que estamos a falar de poder, estamos a falar de privilégios, estamos a falar de benefícios, e quando é assim, aqueles que estão à frente dos processos tende a privilegiar a si e a suas... Em detrimento dos outros. Então, para que isto não aconteça, tem que haver normas claras, tem que haver instituições fortes que podem regular, que podem refrear estes apetites, porque, do contrário, estaremos sempre a ser sobressaltados, estaremos sempre a nos deparar com incoerências gritantes, em que, por um lado, se diz que vamos poupar. E o último aspecto, que também é fundamental, havendo crise como há, devia também haver clareza sobre, bom, quando estamos a falar de crise, o que deve ser cortado, o que é? É a aquisição de meios de transporte de luxo, é casas, é corte de salários, mas que de uma forma transparente, de uma forma aberta, ficássemos todos a saber, porque há de ver que já vamos chegar a uma situação em que vai ser difícil a um dirigente ou a um órgão do Estado fazer qualquer tipo de aquisição, portanto, é preciso que haja clareza, que saibamos, estamos a ver uma sociedade de informação e, sobretudo, os governantes devem refrear os seus apetites e pensar mais na população, nos mais pobres, sob pena de entrarmos em convulsões sociais, em ódios recíprocos, em desconfiança, em que aquela ideia de amizade cívica, de uma pátria, de uma sociedade de amor, de entendimento, acabe ser diluindo nos ódios, na inveja e em muitos outros vícios que apoquentam a humanidade. Exato. Vamos então falar então sobre este tema. Tenho então a última questão que os dois vão poder responder. Vou começar por si, Magomice. Como é que se pode alavancar a economia moçambicana? Porque penso que atualmente não está em discussão nenhum plano, portanto, concreto para que o país saia desta crise. O que nós temos notado são aumento de preços por todos os lados para tapar então este buraco. Está a fazer uma questão muito boa, mas que a resposta não é direta. Olha, a primeira questão que tem que ser feita para alavancar a economia nacional é preciso que todos nós, os governantes, ganhem a consciência de que o centro de todas as coisas é o homem. E para isso é preciso criar todos os mecanismos, todos os mecanismos e recursos para que o homem seja capacitado. O que isso significa? Significa que a sociedade moçambicana deve sentar e compreender que
o valor mais alto que tem que ser feito a Moçambique é a educação. Educar, ensinar mais e mais moçambicanos. Tem que haver moçambicanos formados em técnicas, em ciência, em vários aspectos. Sem educação, nada vamos fazer. Precisa educar mulheres e homens moçambicanos. Não vale a pena proliferar instituições com nomes de universidades sem serem universidades. Não vale a pena proliferar instituições com nomes de institutos sem serem institutos. Não vale a pena proliferar nomes de escolas sem serem escolas. É preciso ganharmos a consciência. Tem que se apostar na qualidade do ensino das pessoas. Portanto, centralizar a nossa questão na formação de mulheres e homens moçambicanos com altas tecnologias, alta qualidade, alto valor. 1, 2, dali com as tecnologias que teremos, o nosso solo pátrio tem todas as condições para que, com o conhecimento que temos, possamos explorar e rentabilizar e trazermos a riqueza para o país. Mas isso é preciso primeiro adquirir o conhecimento, sob pena de a riqueza que existe ser explorada e ir para os outros, porque não temos conhecimento, sem um capital humano, tu não podes ter as outras coisas. Portanto, é preciso centralizar primeiro na aquisição de capital humano robusto, na aquisição de capital humano que possa dominar muito bem a técnica, a ciência e a natureza. Podemos fazer isso de várias formas. Uma delas é capacitar as instituições que existem. Não todas. O país tem cerca de 40 universidades ou instituições com este nome, com este título. Podemos capacitar algumas, mas é preciso investir alguma parte de moçambicano, ir à formação em outras universidades de alto gabarito no estrangeiro. Por outro lado, é preciso desde já começar a decidir quais são as atividades econômicas que podem ser tomadas agora como prioridade para alavancar enquanto se entra na questão da capacitação dos moçambicanos. Não vale a pena pensarmos que o país vai desenvolver com rubis, o país vai desenvolver com carvão. Podemos nos concentrar em determinadas áreas. Agricultura, quando falo da agricultura, podemos incluir a pesca. Podemos incluir, já está lá a criação animal. O que o país pode fazer com menos custos, mas que pode trazer maior dividendo? Portanto, a questão de alimentação, a questão de saúde, a questão do meio ambiente, a questão da segurança para o cidadão, são questões fulgurantes para o desenvolvimento de um país. Desenvolver de um país não significa necessariamente que todos nós andemos em Mercedes, não é isso. Desenvolver um país significa que todos nós temos a consciência de que precisamos de produzir para o nosso sustento e deixarmos para que os outros, quando vierem, possam se beneficiar ou dos mesmos recursos ou dos resultados destes recursos que estamos a explorar. Exato. E para isso é preciso primeiro formar mais e mais mulheres e homens moçambicanos. Mas falo de medidas então, medidas urgentes, concretas, para que Moçambique tente sair-se desta crise. Naturalmente, o que acabou de dizer agora, é necessário um plano a médio e longo prazo, e neste momento os moçambicanos então não vão conseguir esperar que tudo isso aconteça, pese embora seja extremamente importante para o desenvolvimento do país. Ana Maria, Moçambique sempre vai continuar a existir. Moçambique sempre vai continuar a ter cidadãos. Então não vale a pena traçar programas mediáticos, porque isso não vai ajudar, por um lado. Por outro lado, é preciso pensar que com os servidores que o país tem hoje, já mostraram que não podem traçar um plano ou um programa a médio e longo prazo que pode ajudar a desenvolver o país. De tal forma que não vale a pena pensar aqui em dizer que é um programa amanhã ou acolá. Não é possível, porque se podemos dizer hoje, ok, vamos nos concentrar na produção do gás de Rovuma para trazer a economia. E amanhã o preço do gás pode cair. Depois de amanhã o preço do petróleo cai. Aconteceu com o carvão. Portanto, nós temos que concentrar naquilo que é a médio e longo prazo sustentável. Por isso eu falo aqui de formar os moçambicanos, capacitar os moçambicanos em conhecimento. Um homem com conhecimento, com capacidade, pode explorar a natureza onde estiver e trazer dividendos. Se queremos formar moçambicanos para a agricultura, porque neste momento o problema moçambicano é comida. Ainda não temos comida para todos nós. É a questão fundamental. Depois da comida precisamos de ter a saúde para todos nós.
Como é que nós vamos fazer a questão da saúde? É formando mais moçambicanos. Exato. Precisamos de ter proteção. Como é que tu vais ter proteção se não... Esta proteção pode ser do ponto de vista de defesa ou mesmo do ambiente. Precisamos de explorar o que nós temos hoje e pensarmos nas gerações vindouras. Exato. E isso pode ser feito tanto a começar por 1, 2, 3, 4, até 10 anos. Não vale a pena pensarmos que vamos investir no gás, vamos investir no carvão. Estes são commodities que a qualquer momento o seu preço pode baixar e termos uma economia que não vai. Temos exemplos. Tem Angola. Angola é um exemplo. É um exemplo, claro. Então, por isso, temos de nos concentrar em assuntos sérios. A questão da formação, a questão da educação, a questão da agricultura. A sua explicação, Silveira Ronguana, a última questão. Como é que o Moçambique pode alavancar a sua economia, tendo em conta que neste momento não há nenhum plano para que o Moçambique saia desta crise? Pelo menos não está em discussão nenhum plano, ou então se está, ainda não foi tornado público? Bom, eu penso que é relativamente simples, porque é preciso perceber qual é a gênese da crise. A gênese da crise são as dívidas ocultas, é o divórcio que o nosso governo está a viver neste momento com os parceiros internacionais. Portanto, tem de fazer tudo o que for possível para reatar essas relações de amizade, de cooperação com os parceiros internacionais, porque eles é que pagavam uma parte do orçamento. Esta seria uma medida imediata? Imediata, porque é preciso dizer que está a aparecer mais hoje casos de corrupção, estamos a caso de adquirir-se aquilo, porque todos estamos conscientes que não temos dinheiro. E uma parte significativa do orçamento do Estado não está a entrar. Eu costumo dizer que em casa onde não pagam, todos ralham, e tem razão. Portanto, parece-me que o que é preciso ser feito para reatar esta relação é sabido, é a responsabilização, não só por causa dos nossos parceiros, mas é uma questão de justiça interna também, uma questão de dissuadir o crime para as futuras gerações. O segundo aspecto é que nós sabemos que estamos a viver estas situações também em virtude da tensão política em que vivemos, porque é preciso lembrar que um país que está em guerra ou em conflito tem gastos astronômicos na defesa. Portanto, nós temos gasto milhares e milhares de dólares a nos defender, a nos proteger uns dos outros. É claro que se nós pudéssemos atingir o entendimento, se nós pudéssemos acabar com a guerra definitivamente, estaremos em melhores condições para nos dedicar à produção, para nos dedicarmos a outras atividades. E mais uma vez, também se sabe qual é a grande razão destes conflitos. A grande razão é a exclusão econômica, porque quando se exclui grandes franjas populacionais, quando se excluem partidos políticos relevantes na distribuição de muitas coisas, na participação, na governança, portanto, na gestão do país, é evidente que vai ter que gastar muito a se defender desses grupos todos. Portanto, penso que essa é uma medida também imediata que pode ser feita. Em terceiro lugar, também sabemos que a corrupção portanto, entrou e já tem raízes muito fundas. Há uma percepção em Moçambique de que com boladas, há uma percepção de que se pode brincar com os bens públicos, nada acontece. Portanto, se tomar-se medidas ousadas capazes de dissuadir qualquer tentativa de se apossar dos bens públicos, penso que seria uma medida interessante. Outra medida que acho que pode ser implementada tem a ver com os salários, porque há de perceber que com os salários que estão a ser pagos na função pública e por via disso nas outras áreas da nossa economia, em que um professor universitário, em que um médico ganha 200 euros, ganha 300 dólares, é evidente que esses médicos, esses professores, esses gestores serão muito tentados. Nós estamos a falar que na Europa, em Portugal, que é considerado um dos países mais pobres da Europa, o salário mínimo são 500 euros. Ora, em Moçambique, o salário
mais alto na função pública dos funcionários do N1 que atingiram o topo da pirâmide de 200 a 300 euros. Portanto, numa situação destas, é evidente que não terás uma economia normal. E essas coisas todas, com a recuperação dos nossos parceiros de cooperação, com a boa gestão das expectativas, mas também dos ganhos que começam a aparecer da indústria extrativa, da indústria do petróleo e do gás, é possível, de fato, aumentar salários, e aumentando salários animaria também mais a economia moçambicana e levaria... Poderia impulsionar então a aquisição, portanto, a aquisição o poder de compra. Exatamente. E as pessoas também tenderiam a resistir mais a estas tentações, porque se tens um professor que ganha 100 euros e é aliciado, digamos, por 20 dólares, ou, quer dizer, este professor vai ser tentado, estamos a falar de 1/5 do seu salário. Portanto, eu não estou a fazer apologia da corrupção, mas para mostrar também que há um nível abaixo do qual é impossível falar de honestidade, é impossível falar claramente, pelo menos de uma forma, não excluo aqui os santos, os heróis da moralidade, mas para o cidadão comum é preciso que realmente haja um equilíbrio entre o que se faz, o que se ganha, em o que se produz e o que se ganha. Quando há um sentimento de uma injustiça tão grande, quando há um sentimento de que aquilo que se ganha não chega para nada, também isso estimula as pessoas a aderir a esses esquemas e caminhos de corrupção. Vamos então passar para o nosso segundo tema da noite. Vamos falar das declarações do presidente da CTA, Confederação das Associações Económicas de Moçambique, que disse ou incentiva o governo a cortar, portanto, o 13º salário, incentiva o governo a não pagar o salário e a congelar o aumento salarial e as progressões na carreira em 2018. Portanto, estas declarações saíram da boca do presidente da CTA, Agostinho Vuma, e que não foi acolhida com muito agrado, principalmente às pessoas que precisam deste 13º salário, que é um direito e não é nenhum favor, portanto, que o Estado faz aos funcionários públicos. Vou começar por si, Magomice, como é que olha para estas declarações de Agostinho Vuma? Bom, muito obrigado mais uma vez. Bom, as declarações do Agostinho Vuma, que por sinal é meu colega de comissão e presidente do CTA, em algum momento faltou por parte dele um discernimento necessário e suficiente para respeitar o sentimento da maioria dos moçambicanos. Por outro lado, são declarações que revelam, como vinhamos dizendo no tema anterior, o desfazamento que existe entre a classe, o grupo dos poucos cidadãos que estão no grupo do conforto econômico, conforto material e as reais situações em que a maioria dos moçambicanos vive. O presidente do CTA, nas suas declarações, foi e é infeliz ao fazer ou aconselhar, ao tentar intimar ou persuadir o governo para que não pague o 13º salário. Lembre-se que isto foi assim no ano passado, na maioria das instituições, de tal forma que o presidente do CTA, o Agostinho Vuma, revela aqui uma falta de respeito por trabalhadores moçambicanos, e também preciso ressalvar que o maior empregador em Moçambique é o Estado, é o próprio governo que tem de pagar os salários. Ele, ao fazer isso, está explicitamente
a ofender a maioria dos funcionários no país. Portanto, espero eu, continuo a esperar que ele recue e peça desculpas aos moçambicanos pelas declarações que faz. Aliás, não vi, mas alguém me contou que o governo, acho que através do ministro, já apareceu a se comprometer a pagar o 13º. Podia ser até um balão de ensaio do próprio governo, mas ficou provado que, mais uma vez, seria um atentado àquilo que é a dignidade dos moçambicanos. E também Exato. Que se diga, não faz nenhum sentido o que o governo fez não pagar o 13º, porque é um roubo. O 13º, como se diz, não é um favor. Porque, na verdade, se tivesse o governo pagar o salário por número de dias ou de semana que trabalha, veria que, se fizesse contas simples... Teria de pagar muito mais. Teria que pagar muito mais. Mas contas simples, o ano tem 52 semanas. Se dividir as 52 semanas pelos dias úteis, já de encontrar que, na verdade, são 13 meses. Quer dizer, na verdade, o cidadão trabalha 13 meses e deve ser pago os 13 meses. Não é um favor. O governo, ao fazer isso, está a roubar, ou, em outras palavras, no ano passado, o governo roubou aos cidadãos moçambicanos. Portanto, por não ter pago, então, por não ter pago o 13º salário, ter pago a metade. Exatamente, roubou aos moçambicanos. Pagou a metade a uma parte do cidadão, mas já um grupo, incluindo a mim, não foi pago o 13º salário. Portanto, isto é um roubo que o governo está a fazer. De tal forma que o Vuma está a se esquecer que ao redor dele há muitos professores, há muitos enfermeiros, há muitos polícias que vivem do salário do Estado e o 13º faz parte de uma pequena almofada que ajuda a maior parte de nós a pagarmos as matrículas, a comprarmos os cadernos, e ele, ao fazer isso, praticamente está a ofender a maioria dos funcionários moçambicanos e, por conseguinte, a maioria dos moçambicanos. É verdade que ele representa uma franja de empresários, que na verdade também nem são empresários, porque quase todos eles estão dependentes das obras do Estado ou estão dependentes de adjudicações de qualquer empresário do próprio Estado. Quer dizer, é um empresariado que, a partida, com o Estado que nós temos, está falido. Não representa nada absolutamente. A maior parte dos empresários que o Vuma está a representar depende do Estado. Se o Estado não paga, eles estão falidos. De tal forma que ele tem que pedir desculpas aos moçambicanos. Ele, de forma vergonhosa, revelou um nível não decente de como se dirigir um moçambicano numa situação de pobreza a que estamos sujeitos a partir de uma promiscuidade de um grupo de pessoas ou de partido a que ele pertence. Porque é uma infelicidade total que o presidente do CTA está. Tá. E eu espero que ele se autorrevele ao pedir desculpas aos moçambicanos. Exato. É a favor também desta retratação pública de Agostinho Vuma, mas gostava, antes de responder a essa questão, gostava de que analisasse estas declarações de Agostinho Vuma. Há aqui, portanto, uma prova clara de que o povo é o elo mais fraco. Mas também há outra questão que se deve colocar naturalmente, que tem que ver com esta crise económica. O próprio Agostinho Vuma disse que para fazer-se face a esta crise tem que se cortar este direito todo dos trabalhadores, mas quem criou esta própria crise não foi o povo moçambicano. Bom, em primeiro lugar, eu quero repudiar publicamente as declarações de Vuma, dizendo que é preciso não pagar o 13º. Estas afirmações são atentórias àquilo que é a dignidade dos trabalhadores. Portanto, é dever de qualquer moçambicano repudiar com muita firmeza esta tentativa de colocar o povo na mão de baixo. É preciso, efetivamente, referir que todos precisamos comer pela medida grande. Não pode alguns adquirir aviões enquanto outros nem podem
se quer ter direito a um 13º salário. Portanto, isto não deve haver dúvidas nem equívoco. É preciso repudiar com muita firmeza este atentado à moralidade pública, este ataque horrível que foi feito contra os trabalhadores. É um atentado tão vil se considerarmos que é feito pelo chefe dos patrões. Portanto, o que se espera dos patrões era que eles estivessem preocupados com a vida dos seus colaboradores, com a vida dos trabalhadores, para quando o patrão, que depende diretamente do trabalhador, vem defender a precariedade, vem defender que o seu colaborador deve viver na mais abjeta condição, é caso para dizer que, de fato, Moçambique está no mar alto. A seguir, é preciso também referir que nós não podemos, por um lado, cortarmos os direitos dos trabalhadores, enquanto, por outro lado, estamos a aumentar os privilégios dos mais ricos e dos mais poderosos. É preciso lembrar que esta negação ao direito do 13º está alinhado com as políticas do governo, porque ainda mesmo o governo aprovou uma pauta aduaneira que aumenta o custo dos produtos básicos consumidos pela população. Estamos a fazer do carapau. O governo vai aumentar 20% do imposto em relação ao carapau, o que é também outro crime em relação ao povo. O governo vai aumentar as sobretaxas sobre a roupa usada, vulgo calamidade, que é aquela que de fato a maior parte da nossa população veste. No mesmo dia também o governo vai aumentar o imposto sobre a importação de cimento, e nós sabemos que é através do cimento que os jovens conseguem construir as suas casas. Portanto, o que nós tivemos esta semana é um ataque coordenado entre os patrões e o governo para calcar no trabalhador. Os patrões, através do seu chefe máximo, a defender que não se deve pagar o 13º ao pobre trabalhador, mas, por outro lado, o próprio governo vem encarecer de uma forma brutal os produtos básicos que são usados pela população. Estamos a falar do carapau. Nós sabemos que todas as nossas cerimônias, o dia a dia do povo é na base do carapau. Nós sabemos que se as pessoas não andam desnudas, é devido, de fato, às calamidades, à roupa usada, que o governo também está a encarecer. Nós sabemos, se conseguimos comprar construir uma casa, é por causa deste cimento importante que o governo também vem encarecer. É preciso ainda lembrar que os vulgos do baizinho, portanto são carros usados, importados, regra geral do Japão, também estão a ser blindados a um aumento de imposto em relação, portanto, para impedir que os mais pobres, que os trabalhadores possam adquirir viaturas, portanto, e de uma forma inconsequente, porque o governo quer aumentar a viatura com mais de 7 anos, mas não apresenta nenhum programa de retoma em relação às viaturas com mais de 7 anos que existem em Moçambique. Portanto, parece que o problema é só importar com 7 anos, mas depois podem vir 40 anos. É preciso lembrar que o governo importou este mesmo mês automotoras com mais de 50 anos. Agora, como é que um governo que fez esta importação consegue dizer que não podemos importar nós viaturas com mais de 7 anos, sabendo que os funcionários públicos, sabendo que os trabalhadores são as únicas viaturas que têm uma capacidade efetiva de adquiri-la, porque sem essas viaturas significa que os trabalhadores, os funcionários públicos vão andar a pé. Portanto, é preciso repudiar este ataque vil, horrendo, coordenado entre os patrões do governo contra os trabalhadores moçambicanos. Estamos a falar, a portagem vai subir em dezembro, num ano aumentou 2 vezes. Estamos a falar então, ontem, o governo vai passar a taxar então os pescadores artesanais. Acha que estes aumentos todos na importação do cimento e de outros produtos a que os moçambicanos têm usado é uma forma de fazer face a esta crise? É um ataque, é uma afronta contra os trabalhadores, contra o povo, porque aumentou o combustível de uma forma brutal, nunca tinha atingido, digamos, os
que atingiu desta vez. A portagem é a segunda vez que está a ser aumentado, e isto é um desafio até ao município da Matola, como é que reage face à deterioração das condições de vida dos trabalhadores. Portanto, o que nós estamos a assistir é o aumento do custo de vida, é a taxação, aumento de impostos para os mais pobres, enquanto, por outro lado, o que nós vimos é praticamente o alívio, digamos, dos impostos para os empresários. Só para dar exemplo, que a indústria, por exemplo, do papel, que era 20%, baixou drasticamente para 7%. Portanto, nós gostaríamos que esta ideia que existe de aliviar as empresas da carga fiscal fosse também acompanhada por mesmo alívio aos trabalhadores, mas pelo contrário, os trabalhadores estão a ver cada dia as suas condições de vida mais agravadas, mais difíceis. Portanto, não sabemos o que o governo está a pensar, o que o governo pretende efetivamente ao carregar, ao tornar a vida dos trabalhadores cada vez mais difícil. Eu quero aqui referir às empregadas domésticas, e referir-me aos guardas, aos desempregados, aos estudantes. Como é que vão poder vestir se já não podem comprar roupa barata? O que é que vão comer se já aquilo que comem, que é o peixe e carapau, vai ser agravado? Como é que já os casais vão poder construir se o cimento está a ser agravado? É a deterioração de condições sociais que é preciso dizer que o povo tem que olhar para isto, o povo tem que começar a posicionar e perceber que com estes governantes não tem futuro. Vamos então dar por encerrado este espaço de análise. Nós voltamos a ver amanhã e vamos debater mais temas. Obrigada pela audiência. Boa noite.